Primeiro eu queria dizer boa tarde a todos. Eu sou Lana Queiroz, eu sou bolsista do Grupo PET, Conexão de Saberes em Produção Cultural. Nós estamos no campus Nilópolis, né, do IFRJ. O PET é um programa de educação tutorial, a Fernanda é a nossa tutora, e anualmente, né, no nosso planejamento, a gente tem alguns eventos. Por conta da pandemia, todos os nossos eventos estão sendo dessa forma remota, dessa forma online. Hoje a gente está buscando pensar o teatro. E, com todos aqui, eu queria já começar a nossa roda, né? E nesse primeiro momento, eu queria primeiro pedir para os convidados se apresentarem. Claudina, você pode começar? Sim. Você fala, né? Eu não, Que você eu não é. estou me vendo. Eu não estou me vendo. Sem me ver, parece que é estranho, que eu estou falando com, sei lá, com uma parede. Não, mas a gente está te vendo, tá tranquilo. Tá? Não dá nem para dar uma palhinha para me ver um pouquinho. Eu sou Claudina Oliveira. Eu comecei na produção artística desde 1998, quando eu iniciei ali nas coxis do Sesc Nova Iguaçu, que tinha um curso de teatro. E o Sesc dava toda a estrutura. Quando se fazia teatro ali, nós tínhamos um excelente professor, que tinha uma excelente formação, no caso, Lino Roca, que tinha. Nós temos preparação corporal, aula de dramaturgia, preparação musical. Foi um início fantástico. Começamos, nosso grupo, no início tinham 88 pessoas, e não poderia ficar as 88 pessoas, e foram feitos vários exercícios, terminaram algumas pessoas em 13. Na primeira montagem, éramos 13 pessoas e montamos a exceção e a regra de Bertold Brecht. Era uma leitura dramatizada. Quando partimos para a segunda montagem, que era um espetáculo inspirado em Noite de Reis, de William Shakespeare, o Sesc passou por uma mudança drástica. Então, nós nos vimos expulsos lá do Sesc, expulsos. E aí, mas só que eles nos deixaram levar os figurinos, o cenário, tudo com os recursos do Sesc. Para vocês terem ideia, foi contratada uma figurinista que desenhou o figurino de cada pessoa. E nós nos vimos sendo expulsos do Sesc porque o Sesc mudou a política. Naquela época, a piscina bombava. Eram quase 30 mil pessoas naquela piscina do Sesc. Era considerada a maior piscina da América Latina, se não me engano, de clube. Então, eles passaram a investir mais na piscina. Então, nós fomos expulsos de lá. E nós saímos de lá com figurino e cenário, ainda bem. E aí, quem era um aspirante ao teatro se tornou um produtor como eu. No caso, eu e mais dois aspirantes a atores, que a gente não tinha estreado de fato, nos tornamos atores. E ali, naquele período, eu assinei meu primeiro contrato, porque na época, o Center Nova Iguaçu, alguém conhece o Center Nova Iguaçu? Alguém Eu não nas... conheço, não. O que é isso? Era um shopping que estava começando em Nova Iguaçu e que tinha os melhores cinemas. Próximo da Igreja Universal agora, né? Aí, então, ali acontecia cinema, tinha cinema, e o cinema ia até às 10 da noite, até às 22 horas. E aí, depois do cinema, uma pessoa estava produzindo espetáculos lá. E aí transformou o cinema vira teatro. Então, nós, aspirantes a atores, nos tornamos produtores e eu, Claudina, assinei o meu primeiro contrato, isso lá no ano 2001, para estrear o espetáculo Sinfonia dos Amantes, que era uma adaptação de Noite de Reis de William Shakespeare. E foi assim que eu estreiei na carreira de produtora, sem ter técnica nenhuma, na cara e na coragem.
fizemos flyers. Na época também eu fiz um curso de repórter comunitário no Centro de Direitos Humanos e eu aprendi a fazer divulgação. Então nós saímos em todas as mídias da Baixada Fluminense. A mídia mais importante era o jornal O Dia, que tinha o caderno Baixada, e todas as mídias locais, impressas, porque naquela época não tinha a internet, não tinha nada do que temos hoje. Foi assim que eu me lancei na carreira como produtora cultural. Vocês querem que eu continue? Seu currículo é bem grande. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou pedir para o Jorge Braga se apresentar agora. Pode ser? Sou Jorge Braga Júnior, sou formado no IFRJ, com muito orgulho, tecnólogo em produção cultural. Me formei também na especialização em produção cultural, também no IFRJ. Fiz mestrado na UERJ, na Faculdade de Educação da Baixada, um mestrado que tem a ver também, faz uma interface com a cultura e comunidades da periferia, territórios periféricos, né? E atualmente estou fazendo doutorado em artes cênicas na Unirio, estou no último ano, depois de muita luta, e sou ator também, além de pesquisador, sou ator, faço parte do Grupo Código de Japeri, que é um dos grupos que articula a Rede Baixada em Cena, que é um coletivo de 16 grupos de teatro da Baixada. Também estamos articulados na Frente Teatro RJ, com mais de 20 grupos da região metropolitana do Rio, e também sou professor da FATEC há quase 10 anos, do curso técnico em eventos, a Escola Técnica Adolfo Bloch, que inclusive trabalhei com Renata, professora aqui, fui orientado pela Ângela 2 vezes, também aqui, então para mim está sendo um momento muito feliz para mim, né, assim, poder retornar e devolver também um pouco, né, do que a gente aprende na faculdade, enfim, trazer de volta para os nossos do IFRJ. Reinaldo, me ouve? Reinaldo? Seu microfone está desligado. Opa, liguei. Agora foi. Se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Sim. Olá, todos me ouvem? Olá. Olá. Eu sou Reinaldo Júnior, sou ator, produtor cultural, curador de alguns projetos, ativista negro, né, por movimentos sociais, movimento negro, idealizador de projetos. Faço parte sou da Baixada Fluminense, mas atualmente atuo mais no centro da cidade, no terreiro contemporâneo, que é um quilombo urbano que tem no centro da cidade, que foi construído e idealizado pelo Rubens Barbô e pelo Gato Larsen. Dentro desse terreiro, eu sou um dos idealizadores de alguns projetos e grupos que funcionam lá dentro, como a Confraria do Impossível, a Segunda Black, o Grupo EMU e o Grupo EMU de Teatro, e agora faço parte da curadoria do teatro que está sendo construído. Está paralisado agora, está em um momento de processo de reconstrução, na verdade, da Sala Chica Xavier. Sou artista de rua, de cinema, e é isso. Vamos aprofundar um pouco mais. Obrigada, Reinaldo. Por último, né, o nosso último convidado, Otávio Fontes. Otávio, conta pra gente quem tu é. Boa tarde a todos que estão aqui na live. Meu nome é Otávio Fontes, tenho 23 anos e sou de Nilópolis. Eu comecei no meio artístico em 2014 na Escola de Teatro aqui de Nilópolis, Antônio José o Judeu, e me formei em 2017. Sou técnico também em multimídia no Senai do Maracanã e design gráfico formado na SEVEN de Nova Iguaçu. Faço alguns curtas independentes, articulo projetos culturais, já fiz parte da Trupe do Merda, que aliás faz parte da Rede Baixada de Cena. Hoje em dia não faço mais parte. Já fiz parte também do Grupo Bardo, que se formou e nasceu aqui na Escola de Teatro de Nilópolis. E também fiz parte da CIA dos Encenadores Teatrais. É isso. Obrigada, Otávio. Agora vamos realmente ao bate-papo. Primeiro eu trouxe uma passagem.
Etimologicamente, a origem de teatro é o verbo grego tiestai, que significa ver, contemplar, olhar. Inicialmente designava o local onde aconteciam espetáculos. Mais tarde, serve para qualquer tipo de espetáculo. Danças selvagens, festas públicas, cerimônias populares, funerais, desfiles militares, etc. A ideia que a palavra hoje desperta em nós só aparece definida no século XVII. Esse trecho foi retirado do livro O que é Teatro, autoria do Fernando Peixoto. E agora eu quero perguntar para vocês. Primeiro, eu queria que a Claudina respondesse. O que é teatro? O teatro, para mim, é libertador. O teatro é um agente de transformação. Eu me libertei através do teatro. Eu me senti uma pessoa muito oprimida, uma pessoa que chegou no teatro oprimida. E a partir do teatro, eu me vi como um ser ativo, que eu poderia influenciar também o ambiente que eu vivia, porque eu me considerava uma pessoa que apenas sofria as consequências do sistema. E aí eu me vi como um agente da minha própria transformação e de proporcionar outras possibilidades, outras reflexões para as pessoas, através dos textos que eu trazia, da minha expressão, da minha forma de me comunicar com o mundo. Para mim, o teatro é libertação. Obrigada, Claudina. Agora a gente ouviu perfeitamente você. Otávio, você pode responder isso? O que é teatro para você? Tem muita particularidade também, muita coisa pessoal em relação ao teatro para mim. Principalmente é uma forma que eu escolhi para sobreviver, né? Uma forma que eu escolhi para trabalhar, para me sustentar. É uma das formas que eu tenho. E eu faço isso porque é uma coisa que eu realmente gosto. Quando eu comecei a fazer teatro, em 2014, eu entrei no teatro para aprender a dirigir atores. E depois do período na escola de teatro, eu comecei a apaixonar ainda mais por teatro e eu decidi virar ator de fato. Consigo hoje trabalhar na área e o teatro se tornou isso, uma forma de um trabalho e principalmente uma forma de um trabalho que eu goste de fazer de fato. Uma forma que eu possa me expressar com clareza sobre tudo que eu estou sentindo e pensando sobre o mundo. Obrigada, Otávio. E Jorge? Meu Deus, eu tava torcendo para ser o último, para poder pegar, assim, colar um pouco da resposta deles. Eu não falei antes, né? Desculpa, não falei antes, queria agradecer o convite, também falar que essa galera que está aqui também junto comigo, eu também conheço, Otávio, Reinaldo, Claudina, conheço há algum tempo, e um prazer também estar aqui junto com vocês, eu esqueci de citar vocês também na primeira vez que falei. Bem, assim, eu fico pensando que o que é teatro é uma pergunta que, para quem lida com teatro, e eu estou há 15, 16 anos nesse exercício aí, eu fico pensando se a cada momento da minha vida eu iria responder de alguma forma. E aí eu fiquei pensando, tentando fazer um retrospecto assim, e uma retrospectiva, e aí no começo, para mim, teatro era muito o que a Claudina falou, né? A liberdade, dar esse primeiro contato da gente, né? Muito ligado a isso, a liberdade, a você conhecer outras pessoas, se conhecer também. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo também o teatro como uma atividade econômica, né? Uma forma de sobreviver também, né? Embora eu nunca tenha vivido somente de teatro, o teatro, em alguns momentos da minha vida, me proporcionou, assim, não só o teatro, mas algumas funções também, algumas atividades ligadas indiretamente também ao teatro também me ajudaram a sobreviver, né, ao longo desse tempo. E hoje, com 34 anos nas costas, eu penso que o teatro, para mim, é uma missão, assim, uma missão de vida. Aí falo também especificamente do grupo que eu faço parte, né? A gente já está há 15 anos agindo no território da Baixada. Eu vejo o teatro como tudo isso que foi antes, mas ainda mais uma missão, assim, uma ferramenta de transformação, assim, do território, né? A gente acredita muito nisso também, de pensar como que o teatro pode ser
esse meio, né, de você repensar o próprio território. A gente tem trabalhado muito através desse viés. Assim, é uma pergunta difícil, e aí fico tentando pensar o que a gente pode... que acho que parece que o que a gente pode falar qualquer coisa que não vai dar conta ainda do que o teatro é, sabe? Mas para mim, hoje ele significa uma tudo isso que eu falei, né? Tem a sua função econômica, a sua função cultural, né? Obviamente artística, mas para mim é uma missão, assim, é uma coisa que eu escolhi ou me escolheu, não sei dizer até que ponto, para passar algum tipo de mensagem, principalmente pensar e repensar o nosso território, principalmente da Baixada Fluminense. Acho que é isso que você falou. A gente pode ficar falando aqui, poderia ser a roda inteira falando o que é teatro e a gente não ia conseguir definir isso. Reinaldo, é a mesma pergunta para você, mas eu queria que você trouxesse a sua visão como um homem negro que mora em Mesquita de o que é teatro para você. Voltando um pouquinho na questão epistemológica da palavra, né? E aí trazendo uma visão de um homem negro, mas gostaria muito de ser tratado aqui como homem de teatro, né? E não com essa especificidade, porque já me coloca num lugar em que eu acredito em que a gente não deva estar, né? A gente está aqui nesse momento para discutir arte, e eu já parto desse ponto de vista por ser. Mas voltando na epistemologia da palavra, como fala bem ali da Maria Martins, nós temos teatros, né, com S no final, porque se a gente fala de teatro, a gente fala de diversos teatros, diversas formas de ver o teatro, diversas formas de lidar com o teatro. E eu acredito no teatro como um veículo realmente de transformação. Eu acho que nesse lugar eu falo um pouco aí com o Jorge, né, por ser do mesmo lugar, né? E a gente sabe que, por mais que lá, que a Baixada, né? Eu sou de Mesquita majoritariamente, somos negros e negras, mas o teatro dentro da Baixada Fluminense, ele entra realmente como um agente para conseguir dar conta do extrato daquilo que a sociedade não consegue resolver. Então a gente entra com o teatro para trazer reflexão, acredito, né? Para tentar transformar e trazer novos olhares para as pessoas que não estão ou não tiveram a possibilidade de abrir essa janela, esse portal. Obrigada. Gente, por conta do tempo, agora eu preciso fazer perguntas mais direcionadas. Então, nem todas as perguntas vão ser para todas. A próxima pergunta eu vou fazer para o Otávio. Otávio, eu queria que você me contasse como que você está vendo na sua localidade aqui, em Nilópolis, os outros grupos e artistas independentes resistindo, inovando as intervenções artísticas teatrais nesse formato online, nesse cenário de pandemia. Eu vejo muita gente migrando para a parte das lives, né? Questão audiovisual em si, nas redes sociais. Por exemplo, na parte da música tem a Jéssica Volpe e a Daio, que estão sempre realizando live no Instagram. Eu mesmo no Instagram, toda segunda-feira, estou realizando leituras dramatizadas com alguns convidados, lendo trechos de peças conhecidas, apenas trechos mesmo. Vejo a Trupe do Merda, o grupo que eu fiz parte, a Luana também, que tem realizado, como se fala, um experimento, né, aparentemente, das peças que eles estão montando agora, estão botando online no IGTV deles, esses experimentos. A Secretaria de Cultura daqui fez uma leitura dramatizada recentemente, que eu pude acompanhar também. Então, eu vejo muito que estão migrando para a parte do audiovisual nas redes sociais. Eu acho que isso é bem interessante, mas, infelizmente, a gente está vivendo por esse processo da pandemia, e enquanto a gente não está livre disso, com uma vacina, com qualquer tipo de tratamento, essa é a primeira forma de que a gente pensa assim, para estar perto do público sem estar realmente presente fisicamente, né? E você acha que a gente acaba não perdendo a essência com essa migração para o audiovisual? Não sei se perde a essência, né?
Mas é bastante diferente, claro. A gente não está perto do público em si, público do teatro, que está sempre ali presente, assim, alguma coisa. Com a tela é um distanciamento muito maior. Então, tudo que a gente fizer de forma online, a gente vai ter esse distanciamento, mas infelizmente é a situação que a gente está. A gente não tem como se aglomerar nesse momento, então é a única solução que a gente tem. Mas eu não sei se perde totalmente a essência, porque o teatro ainda vai estar existindo. O espaço físico quanto os fazedores mesmo, os atores. Mas há, sim, uma forma de prejudicar, sim, mas infelizmente não tem jeito. Né? É isso. Pensando ainda nessa reflexão, Jorge, você quer falar um pouco sobre o Grupo Código? Quero sim, mas depois eu vou botar lenha nessa fogueira, porque a gente estava discutindo essa semana exatamente isso, num dos grupos que eu faço parte, né, da Frente Teatro também, o que é teatro nesse contexto, o que pode ser teatro, na verdade. É muito... O que se pode, o Otávio falou, né, o que se pode fazer hoje, né, para que não se perca também o que é o teatro, porque a gente não sabe até quando vai durar, né, esse período, a gente sabe que a gente vai ser uma das últimas atividades a retornar, se não a última, de fato, né? E como que a gente vai voltar, né? Porque também a gente não sabe até que ponto a gente vai poder, por exemplo, nós atores, qual a distância que a gente vai poder chegar da plateia, qual é o tipo de relação da plateia entre si, né? O público ali, como que vai ser, né? Então, isso vai fazer com que a gente também, eu acho que de alguma forma se reinvente, né? Enfim, desculpa, que eu estava com isso muito na cabeça, mas eu vou falar do grupo agora. Então, o Grupo Código, ele hoje é uma associação cultural, né, sem fins lucrativos. Ela surgiu em 2005 através de uma companhia de teatro, através de um projeto com o grupo Nós do Morro e o Sesc Rio. Esse ano, em outubro, a gente completa 15 anos e o grupo, né, como eu falei, é uma associação e a gente tem 3 braços, né, vamos dizer assim, 3 eixos. Um deles é a própria companhia, como eu falei, o outro as oficinas de teatro para a comunidade e o espaço cultural, que também, além de receber espetáculos de grupos da região, do Rio também, é um espaço que também tem uma biblioteca comunitária e onde a gente também tem exibição de filmes. Na verdade, estou falando tem, mas a gente sabe que tinha, né? Porque a gente está parado por conta desse momento da pandemia. A gente tinha acabado de retornar com a programação de 2020 e a gente teve que dar uma parada. Interessante também, linkando também com a pergunta anterior, atualmente a gente está num processo de criação de um espetáculo. A gente foi um dos selecionados pelo edital da Funarge, de montagem cênica, com um espetáculo chamado Muros, baseado num texto de um dramaturgo cearense, Yuri Marrocos, e a gente começou a ensaiar e a pandemia veio logo em seguida. E aí, o isolamento social, toda essa situação, e a gente migrou para virtual. E a gente está, assim, por enquanto, sem saber, na verdade, quando a gente vai estrear, se a gente vai estrear, né, em quais condições. A previsão era julho, já estamos praticamente em julho, e a gente não sabe como que vai ser, e aí é muito difícil, né, você pensar um processo criativo sem saber em que formato, em que contexto, em que realidade ele vai se inserir depois. Mas é óbvio que todo esse momento que que a gente está passando, influencia diretamente no processo de criação, né? Então a gente está tentando entender também, né? Eu acho que está todo mundo assim, né? Meio assim, tentando entender o que está acontecendo. Às vezes a coisa acontece muito mais rápido do que a gente pensa, cada hora uma notícia diferente, mas a gente vai tentando trazer isso para o processo criativo, né? E aí é isso, a gente tem 11 espetáculos no nosso repertório, já circulamos alguns estados do Brasil, participamos de filme, documentário mais recente, Dedo na Ferida, do Silvio Tendler, enfim, é isso, estamos circulando, quer dizer, estávamos, né, circulando, participamos dessas redes, também que a gente entende muito esse papel também enquanto agente do território, né, como que a gente pode articular, pensar na cooperação, né, porque dentro da cultura, se a gente for pensar, né, dentro da cultura e dentro do teatro ainda mais também, se a gente não cooperar um com o outro, né, diante também da situação que a gente está vivendo política no Brasil, a gente vai desaparecer. Agora, com a pandemia, se a gente não estiver junto, babau.
Você citou sobre vocês terem passado, né, num edital. Esse edital foi antes da pandemia, certo? Foi antes da pandemia, foi no final do ano passado, e aí estava programado para começar em março. E aí a gente teve um primeiro ensaio, na quinta, na sexta foi decretado o isolamento social e a gente teve que parar. Porque também viemos, nós somos de várias partes, né, da Baixada. Eu, por exemplo, sou de Mesquita, e aí tem a galera de Japeri, enfim, tem essa legal. mistura, né? E agora, com a pandemia, né, passou-se alguns meses desse isolamento social, a gente começou a ver alguns editais de emergência sendo lançados, né? Aqui no Rio teve o edital de cultura presente nas redes, recentemente também o Sesc Convida no Brasil inteiro, e essa semana foi sancionada a Lei Aldir Blanc. Jorge, você consegue, nesse primeiro momento, explicar para a galera que ainda não está informada sobre a lei o que é a lei, de forma bem sucinta? É difícil, vou tentar, mas a Lei de Emergência Cultural é um projeto da deputada Benedita da Silva, né, acho que com a colaboração também da Jandira Fegali, acho que foi relatora, se não me engano, e a contribuição de várias pessoas, até que eu já citei aqui, de vários movimentos também, de teatro, enfim, que ajudaram a construir essa forma, porque, na verdade, esse dinheiro vem do Fundo Nacional de Cultura, que já estava lá, esse dinheiro, parado, mas que agora, nesse momento de pandemia, finalmente está podendo ser utilizado, né? E aí, essa lei de emergência, né, que esse nome super, acho que tem tudo a ver, né, Aldir Blanc, nesse momento, principalmente, ela vai dar uma contribuição, né, emergencial, para um auxílio emergencial, não só para os artistas os artistas que não foram contemplados, né, pelo auxílio emergencial que o governo federal já proporcionou antes, e também espaços culturais e grupos culturais, e o mais interessante é que eles não precisam ser formalizados. Então, assim, grupos que são coletivos, que não têm CNPJ e que, de alguma forma, possam, né, também, obviamente, contribuir, demonstrar a sua prática ao longo, se eu não me engano, de 2 anos, eles podem ser contemplados. A questão que eu acho que a gente, e o IFRJ, enfim, com esse papel também no território, que eu acho que é super importante, é a gente difundir, assim, os pormenores dessa lei e fiscalizar, porque a gente vai receber muito dinheiro, principalmente a Baixada Fluminense. A previsão é de que Nova Iguaçu, por exemplo, receba quase 5 milhões de reais, Nilópolis, se eu não me engano, 2 milhões, enfim, um grande montante de dinheiro, e que a gente precisa fiscalizar para saber se esse dinheiro vai chegar de fato em quem tem que chegar, que são os artistas, né, os agentes culturais que têm projetos nas cidades. Então, assim, agora que depois que foi sancionado ontem, né, vai começar essa tarefa, porque tem que fazer o cadastro desses artistas, como que as prefeituras vão direcionar esse recurso, é o grande desafio agora em pouco tempo, né? Fazer com que isso chegue da forma mais democrática possível. E eu acho que também chega a ser uma relação de cobrança, né? Pelo menos aqui em Nilópolis eu ainda não vi essa movimentação. Otávio, que mora aqui, você reparou em algo do tipo? Só para complementar a fala do Jorge, ontem, quando o Bolsonaro sancionou a lei, né, Aldir Blanc, ele fez algumas mudanças no texto referentes à data e o prazo de pagamento da lei. Então, isso tem que ser cobrado por todos os artistas do país para que seja realmente pago, e pago logo, para que não demore, como demora o auxílio emergencial, que não é para a cultura. Referente a Nilópolis, eu ouvi algumas coisas relacionadas que o cadastramento vai começar a partir da sexta-feira, mas eu não tenho certeza disso. Foi apenas uma conversa de pessoas que trabalham lá na Secretaria de Cultura. E a partir disso, enquanto está durando esse processo do Bolsonaro realmente pagar ou não, os estados e as prefeituras têm que ver a melhor forma de passar os meios, o dinheiro, né, para a população artística, seja por editais, seja por premiações. Então, é basicamente isso que eu sei relacionado ao caso de Nilópolis. Sim. Reinaldo, qual a sua opinião geral sobre... Reinaldo, você está com a gente ainda? Tô.
Sim. Qual a sua opinião geral sobre esses editais, a lei, a forma política, como olham para o artista? Bom, acho que todo mundo aqui quando foi falar sobre o que é teatro, a gente fala de teatro como um meio de transformação, né? Só que eu acho que essa cadeira aí, né? A gente normalmente, quando são apresentados janelas políticas, a gente fala sobre educação, né? Sobre economia, sobre arte e cultura. Só que eu acho que essas duas pautas aí, arte e cultura no país, não são levadas a sério, né? Eu acho que políticas públicas para arte e cultura tem que ser levada a sério, tanto quanto ir ao médico, né? É uma questão de saúde mental, é uma questão de alimentação psicológica, é uma questão de preservação da vida. A gente tem a lei Aldir Blanc, né? E eu acho que, pegando um pouco sobre o que o Jorge falou, sobre o que o Otávio falou sobre fiscalização, eu acho que é o momento da gente fazer essas cobranças que normalmente são feitas, né? Essas prestações de contas são feitas anualmente. Eu acho que é o momento da gente cobrar a lei de transparência, né? E cobrar a lei de transparência com menos tempo, porque a gente tem, por exemplo, agora 3 bilhões destinados, né, a essa lei, e que foi sancionada agora há pouco tempo. Mas o que acontece é que, como eu acho que arte e cultura, né, no legislativo é uma pauta que não é levada a sério, a gente corre o grande risco de ser engabelado, né, nesse momento. Então, eu acho que a gente precisa fazer arte para além do mercado já pré-estabelecido, né? Entendendo que é importante a gente se usar dos meios corporativos, né? Ontem eu estava assistindo uma live da vereadora Tainara Faria, né? E ela estava falando esclarecendo algumas questões básicas, que ela diz que muitas das vezes os políticos sabem, mas são questões que a população precisa saber, como lei de transparência, sobre fazer proposta de uma emenda, né? Sobre chegar e fazer um ofício cobrando, por exemplo, né? Os meios executivos, o poder executivo. Eu sou de Mesquita, por exemplo. A partir dessas informações, eu começo a repensar que agora a gente precisa, por exemplo, nesse momento de pandemia, onde nós fomos o primeiro setor a parar, né? E vamos ser o último a voltar. A gente tem essa lei, a gente precisa pressionar lá o prefeito, a gente precisa falar aí quais são as propostas que a gente tem aí dentro da cultura, porque eu tenho quase certeza que é nenhuma, né? Então, enfim, eu acho que são os meios que a gente precisa continuar brigando, porque são nossos por direito, mas eu acho que existem outros meios da gente conseguir produzir a nossa arte e fazer com que ela vire mercadoria, né? Para além do que o mercado propõe, né? Que está ligado aí, eu acho que é o teatro popular, né? Eu acho que, pegando um pouco do gancho do assunto, né? De como é que a gente vê agora, como é que a gente vê o depois, eu acho que o grande barato agora, a grande estética do teatro, que eu acho que ele não morreu. Quando a gente vem com essa pergunta, que a gente está fazendo agora é teatro ou não, eu acho que é teatro porque o teatro não morreu. Eu não acho que o teatro está descansando, ele está sendo usado como mais uma ferramenta. Daqui a pouco a gente volta a fazer teatro presencialmente, mas você vê, o audiovisual já se apresenta dentro do teatro, né? E o audiovisual é visto como a sétima arte porque consegue incorporar, por exemplo, o teatro, a música. Enfim, eu acho que é o momento da gente pressionar. É legal que foi sancionada a lei, mas vamos pressionar, vamos pesquisar mais sobre a lei de transparência, vamos cobrar prestação de contas, porque senão a gente vai ser engabelado, como a gente sempre vem sendo engabelado, partindo do princípio que arte e cultura no país não é levado a sério, não é levado a sério de forma alguma, né? Reinaldo, no chat aqui, Natália Alves perguntou: vocês sabem de algo em Mesquita? Eu acredito que seja relacionado. Natália, se você estiver por aqui, puder ligar o seu áudio para elaborar um pouco melhor a sua pergunta.
sobre a Secretaria de Cultura mesmo. E aí ele respondeu sem ter lido, né, no chat. Acho que ele meio que respondeu, né? Ele acabou respondendo. Alguém mais quer falar alguma coisa do público? Comentar sobre as falas ou algo do tipo? Eu queria comentar sobre esse assunto dos editais, rapidamente, que é preciso que a população, as pessoas civis tenham noção de que esse dinheiro está vindo de um fundo da cultura, não é um fundo tirado da educação, um fundo tirado da saúde, por exemplo, é um fundo da cultura que já existia, e é muito importante que a gente esteja usando, porque existia um projeto de lei que tinha como fim extinguir esse fundo e usar esse dinheiro para outro lugar. Então é importante que a gente saiba e tenha noção de que esse dinheiro é um dinheiro nosso, que a gente tem direito, que já está sendo juntado, né? Um fundo já sendo juntado há muito tempo. Então é importante que a gente tenha essa noção e que seja sempre lembrado que isso é um direito nosso e que a cultura tem que estar sempre ligada à educação, à segurança e à saúde. Então a gente vai estar envolvido nesses 3 meios de forma conjunta. Muitas aulas hoje acontecem no meio audiovisual, por forma de como a gente está fazendo agora também. É importante lembrar também que o PIB do Brasil, 2,5% é relacionado à cultura. Então, cultura não é um gasto, é um investimento, o dinheiro volta. A cultura, só o setor de audiovisual lucrou mais ano passado do que o setor todo do turismo. Só o setor de audiovisual. Então é importante que a gente tenha noção, que a gente brigue que seja repassado esse dinheiro, que é um dinheiro nosso, que é um dinheiro que a gente trabalha todos os anos, que a gente dedicou a nossa vida para fazer arte. Então é importante que a gente brigue com os governadores, com o prefeito, para que esse dinheiro volte para nós mesmos. Isso é muito importante que você falou, Otávio. Claudina, queria perguntar, ainda pensando nesse assunto que a gente trouxe da lei e tudo mais, qual seria a melhor estratégia para a preservação dos atores, diretores e produtores teatrais no momento? Eu penso que, visto que não podemos exercer o nosso ofício como gostamos, né, de fazer comunicação, né, levando esse ofício para outras pessoas interessadas, poderiam investir mais no ensino à distância, porque, assim como acontece com o ensino fundamental, o ensino médio, os professores estão se adaptando às novas possibilidades, né, se adaptando às novas tecnologias e trabalhando, né, com os seus alunos através de aulas online. Ao menos dessa forma, né, promover leituras dramatizadas. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o estudo do Teatro do Oprimido pelo Centro de Estudo do Teatro do Oprimido. São quase 700 pessoas online estudando essa técnica, né, do Teatro do Oprimido. Incentivos, né, para cada ator, para cada diretor, cada dramaturgo, multiplique o seu conhecimento, não deixar morrer até que tenhamos essa possibilidade de trabalhar realmente com as pessoas, porque o teatro se faz tete a tete, olho no olho, corpo a corpo, e isso não pode morrer. Então é preciso investir para que se mantenha viva a chama do teatro. Nós temos alguns festivais, performances acontecendo, eu acho que é válido. Temos muitos atores, diretores, roteiristas, até mudando um pouco seu rumo, mas não deixando de exercer o seu papel, se virando nos 30, mesmo sem recursos. Então, acredito que fomentar o teatro através de outros mecanismos, como esse que nós estamos utilizando aqui, seria uma forma de fomentar e deixar viver o teatro. Obrigada pela opinião, Claudina. Eu queria rapidamente dizer que o nosso chat está aberto. Qualquer pessoa que quiser falar, eu vou estar lendo e vou estar transmitindo essa mensagem. Se quiser abrir o microfone também, não tem problema. E agora,
voltando à discussão, quando a gente para pensar nos equipamentos culturais, os teatros, as lonas culturais, galpões, todos os equipamentos que podem receber ações teatrais, não só teatrais, mas como a dança, a ópera, as artes cênicas em geral. Muitas locações estão propícias a se perderem pela falta do rendimento. E aí, eu queria perguntar ao Reinaldo, há uma forma de contorno dessa situação? Então, eu acho que o jogo ainda não está perdido, né? Como a Claudina acabou de falar, a gente não pode perder a esperança, né, do corpo a corpo, mas eu acho que está na proposta de uma nova, não uma nova estética, né, mas de retomar uma estética que já foi utilizada, né? A gente não está inventando a roda, e eu acredito que não é a primeira vez. Eu sou bastante jovem, né? Sou anos 90, mas pelo que eu busquei de informação, né? Não é a primeira vez que o teatro ele passa por terremoto, né? Então a gente, por exemplo, anos 60, né? As pessoas eram presas por vadiagem, né? E o teatro, enfim, está ligado à arte, está ligado à cultura, à música, e o teatro conseguiu se reestabelecer. Eu acho que a gente vai conseguir se reestabelecer a partir do teatro popular, a partir desse movimento de voltar a falar com o povo, né? De voltar a se conectar com o povo, né? Nas ruas, sobretudo com os trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu acho que é a partir de um olhar muito particular, porque não tem como a gente definir e trazer uma amplitude do que pode vir a ser, né, uma nova proposta. Mas eu acredito muito que o teatro popular, né, retomar aí teatro panfletário, né, eu acho que brigar pela bandeira do teatro nas ruas, para o povo, né, trazendo um pouco, tendo em vista que a arte, né, depois da saúde, depois dos médicos e enfermeiros, é a ferramenta que está segurando a saúde mental, que está segurando, né, a população brasileira, talvez mundial, né, saindo um pouco do teatro, porque eu acredito também nessa integração, música. Para mim, isso está ligado às artes cênicas. Então, o teatro popular. Para mim, eu acho que o teatro popular, e claro que em parcerias, né, com algumas instituições, como o SESC, que, enfim, é um dos maiores parceiros que a gente tem hoje, né, na cultura. Se não desmontarem ele, né? Que já estão. Já tá em curso, já deve ter uns 2 anos, 3 anos, né? Que o SESC, a rede SESC vem sendo ameaçada, né? O Sistema S vem sendo ameaçada, junto com esse projeto de governo, que a gente sabe que é um projeto de governo, mais uma vez que não está nem aí para a cultura e trata a gente com mau descaso. Mas eu acho que teatro popular, se juntar com as instituições, né, com as instituições privadas, chamar o legislativo, né, essas pessoas, vereadores que têm pautas, né, que se identificam com a cultura, acho que é um caminho. E é o caminho que eu tenho tentado fazer e tentado buscar parcerias dentro desse lugar. É muito importante o que você falou sobre o teatro popular. Particularmente, eu vejo um maior investimento, né? As pessoas olham um certo tipo de arte, uma arte erudita, e não veem o teatro popular. E ainda nesse pensamento, Reinaldo, eu vejo que na Baixada Fluminense o não investimento se intensifica. Jorge, você consegue nos dar um panorama também das nossas futuras lutas? O que a Baixada espera depois da pandemia? Então, como o Reinaldo falou, eu acho que o jogo não está perdido, né? Então a gente tem que aproveitar algumas deixas que estão sendo permitidas, né? Por exemplo, né, a lei de emergência cultural, né, o Aldir Blanc, agora, dentro de um contexto de um governo que flerta, né, diretamente com o fascismo, enfim, né,
é uma surpresa, entre aspas, né? É uma possibilidade, é uma porta aberta que a gente pode aproveitar e abrir, né? Meter o pé na porta. Por quê? Em que sentido? Primeiro porque, além dessa verba chegar, né, nessas pessoas, né, e a gente poder direcionar para determinados, agora nesse primeiro momento, para salvar, né, o que for possível salvar, além disso, pode atentar principalmente para as outras leis. Por exemplo, o Fundo Estadual de Cultura, que só vai ser repassado para os municípios que tiverem o CPF da cultura, que é o conselho, o plano e o fundo. Então, tem municípios que já estão desesperados, por quê? Porque não tem conselho regulamentado, não tem fundo. Então, eles estão começando agora a se movimentar para poder não só atender a questão da Aldir Blanc, mas para atender também a questão desse fundo estadual e dos próprios fundos municipais. Você precisa estar regulamentado para você poder receber, né? Então, assim, eu acho que essa é uma possibilidade agora que a gente vai ter, de repente, de se organizar, de organizar os movimentos, reorganizar, né? Porque a gente sempre foi organizado, mas diante de tanta derrota e tanta perda de direito que a gente ficou meio desorientado, né? E aí pandemia também, mas acho que isso pode ser uma porta mesmo aberta para que a gente possa se reorganizar e possa fiscalizar tudo isso e contribuir para organizar, né, o conselho, enfim, e tá pleiteando aí esses recursos, né? Eu acho que é a única forma que a gente tem agora, porque assim, não adianta ficar pensando muito, agora o secretário é Mário Frias, agora é Regina Duarte, daqui a pouco vem outro, mas assim, a gente não vai ter uma pessoa que vai olhar, pelo menos como foi alguns anos atrás, que a gente sabe que a cultura, né, no período de 2003 para 2010, vamos falar assim, foi um período muito de transformação nas políticas públicas para a cultura. A gente não vai ter isso agora desse governo, infelizmente não vai. Então, a gente vai ter que agir assim, meio que escamoteado ali, né? Pegar essa deixa que eles estão passando e trabalhar em cima disso. Eu acho que, num primeiro momento, eu vejo assim. Agora, o que vai vir depois, eu realmente não sei. Eu não sei o que virá. Eu sei que a gente pode fazer isso agora, nos organizar, como eu falei, não é momento de competição, de, 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 de projetos, né? Eu acho que é a hora de cooperação, é a hora da gente se juntar, porque se agora a gente não se juntar, quem não se juntou já antes, quem não se juntar agora, eu acho que pode desaparecer, né? E a gente sabe que no teatro, para você ser captado por outras coisas, né, é muito mais fácil, porque você precisa sobreviver, né? Então, como que a gente mantém esses artistas criando, produzindo, circulando, né? Eu acho que é isso. Sim, e a gente está falando muito da perca e tudo mais, mas assim, o teatro é muito físico, né? Nos ensaios, nas aulas de corpo, o contato com o público, e acredito que pensando em um momento em que não temos uma vacina, não consigo ver mais a gente numa caixinha. E vocês completamente têm razão em relação a isso. E eu acho que o teatro de rua é uma coisa que pode vir a ter uma ascensão. A gente está em junho, né? Nos próximos meses a gente estaria vendo já uma articulação e uma divulgação para a realização do Encontrarte, né? E é um importante festival aqui na Baixada, reúne muito artista, muita coisa incrível. Claudina, né? Eu queria que você falasse para a gente, né? Que um festival dessa magnitude, se a equipe já está cogitando uma edição online, existem outros planos, qual é o futuro do Encontrarte? Então, aconteceu algo parecido com o que aconteceu com a Companhia Código. A gente estava percebendo que estava reduzindo os investimentos, né, para o momento do teatro, e nós conseguimos implementar o Encontrarte audiovisual. Quando se fala em Encontrarte, as pessoas associam sempre ao festival, mas nós somos uma produtora.
E assim que nós passamos por uma incubação pelo Rio Criativo, nós transformamos a nossa experiência em alguns produtos, né? E trabalhamos com vários artistas, né? Agenciando alguns artistas, alguns grupos para contratos em shoppings, né? Fazendo apresentação de teatro, performances e, inclusive, exposições de artes plásticas, né? Então, nós somos uma produtora. E, então, como eu dizia no início, nós conseguimos, através de uma emenda parlamentar, implementar a Encontrarte Audiovisual. E aí nós montamos um estúdio, conseguimos um espaço, ficou bacana, tá bonito, lá no Patronato. Alguém conhece o Patronato? Quase no centro de Nova Iguaçu, onde era um orfanato. Alguém já ouviu falar? Sim, sim. Eu já. Então, nós conseguimos espaço lá e montamos o estúdio e íamos começar um curso de audiovisual financiado gratuitamente para a população. Fizemos uma seleção, abrimos o edital, fizemos uma seleção bacana, quase 60 alunos. Aí no dia 25, que iríamos estrear, aquela semana, nós tivemos que parar porque foi estabelecida a quarentena. Então, em vista de tudo isso, nós ficamos de mãos e pés atados, ficamos completamente, sabe, paralisados mesmo. Mas já estamos analisando possibilidades de abrir um edital para performances teatrais, a exemplo de alguns festivais que já estão ocorrendo pelo Brasil, algumas performances que já acontecem pela internet, pelas redes sociais. Estamos estudando, nós da produção estamos estudando a possibilidade de fazer um festival de forma online. Estudando, eu já estou pesquisando editais, já estou começando a trabalhar em cima de editais, de edital próprio, né, para ser lançado e buscando parcerias. Nós a Encontraste somos 3 pessoas, eu Claudina Oliveira, Fábio Mateus e Thiago Costa. O Fábio Mateus é a pessoa que cuida da captação, principalmente a população política. Ele já tem feito um investimento nessa captação desde muito tempo. O nosso Pronac já está aprovado já há 2 anos. Já estamos renovando pela 3ª vez, se eu não me engano. Então, é isso. O que eu posso dizer é isso. Nós estamos implementando a Encontrarte Audiovisual. Assim que acabar a quarentena, vamos começar com um curso de audiovisual, um curso bacana. A pessoa já sai praticamente cineasta, porque são 6 módulos. E já estamos estudando a possibilidade de abrir um edital de performances artísticas, performances que podem ser vistas pelo mundo inteiro. É isso, é o que eu tenho para informar neste momento. Muito obrigada por isso, Claudina, por nos dizer e tudo mais. Agora eu queria abrir para o público, por favor. A Natália tinha perguntado, Natália ainda está conosco? Natália Alves? Tô. Sim, você questionou o não investimento não pode ser um projeto, porque a cultura e a arte está meio que ligado com a identidade. Natália, você quer direcionar essa pergunta a alguém? Eu queria perguntar para o Jorge, por causa do projeto dele em Japeri, que aí tem muita relação com os moradores, né, pessoal da periferia, e também para o de Mesquita, eu esqueci o nome dele, peraí. Reinaldo Júnior. O Reinaldo. Se ele não percebe que o não investimento em arte e em cultura aqui em Mesquita também é um projeto, já que a gente não tem acesso a tantos equipamentos culturais e a maioria da população tem que se deslocar para outros lugares aqui da Baixada para assistir peça ou ir para outros lugares. Eu só conheço o Centro Cultural Oscar Romero. Se o não investimento em projetos artísticos, em cultura, até na escola municipal, para adolescentes também, é um investimento de você não dar para as pessoas, para os indivíduos desse território, uma possibilidade de ser criativo, de entender a relação dele com o território, de produzir até uma reflexão sobre a própria experiência dele aqui na Baixada. E também a arte, ela possibilita a gente ter um olhar crítico sobre o território, sobre tudo. E também, pensando nessas questões,
não investir em cultura e arte pode ser uma iniciativa do governo de alienar um pouco os moradores e a população. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Mas está aberto para todo mundo, né? Tem que responder. A Claudinha também. Então, Jorge, pode falar. Fala, pode falar. vai, fica à vontade. Jorge? Tá, pensei que... Deixa que eu deixo. Então, em relação ao trabalho do Grupo Código, Natália, você que falou comigo, não foi? Que entrou em contato comigo ou estou enganado? Oi. Tá. O trabalho do Grupo Código, a gente, assim, desde o começo, na verdade, lá atrás, a gente começou a perceber a importância dele na comunidade, né? Porque a gente chegou como um projeto de fora, a gente estava sediado em Nilópolis, fomos para Japeri, e aí, quando a gente chegou lá, que a gente tinha aula com Nós do Morro, né, com a galera, os professores de Nós do Morro, a gente começou a perceber a curiosidade das pessoas ao redor ali, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo, começaram a assistir o nosso espetáculo e começaram a participar através das oficinas. Então, a gente sempre se colocou ali como multiplicadores, sabe? Como pessoas que estão inserindo cada vez mais pessoas dentro dessa linguagem artística, né, que é o teatro. E isso é uma coisa. A outra coisa também tem um pouco a ver também com o que o Renato tinha falado de teatro popular, enfim, pensar como a gente pode dialogar também no conteúdo, no contexto dos nossos espetáculos, porque assim, a gente percebeu que para a gente dialogar com aquela comunidade ali, com aquele território, a gente precisa falar do território de alguma forma. A gente, em 2009, fez a montagem que foi Inimigo do Povo, que é um texto baseado no Inimigo do Povo do Henrik Ibsen, que é um texto de 1800 e lá vai fumaça, e a gente trouxe isso para os dias de hoje, né, que dia daquela época, enfim, para falar da política local. Então, assim, como que a gente fala disso em Japeri, na Baixada Fluminense, mas trazendo um clássico, né, do teatro realista. Então, assim, a partir daí a gente começou a ver como que a gente era atravessado pelo território, não só porque a gente é morador do território e faz o teatro ali, mas porque a gente também utiliza as linguagens, as formas e o contexto ali do território para dentro da nossa linguagem artística, dentro da nossa pesquisa de linguagem. Então, assim, a partir daí a gente começou a perceber a importância de falar para essas pessoas e como falar para essas pessoas, que somos nós também, né? Nós somos moradores da Baixada, enfim. E eu acho que é um pouco por aí, assim, a gente acaba desenvolvendo, assim, a nossa identidade enquanto grupo da Baixada através dessa identificação com o território e dessa forma de inserir o território nas próprias obras, né, nos espetáculos, enfim. Eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou, posso ter dado uma viajada, mas eu acho que é isso, não sei. Reinaldo? Bom, pensando sobre o que já está em curso, né? Eu acho que a gente já conseguiu perceber de um tempo em que, na verdade, a gente não percebeu, isso já foi dito várias vezes por diversas pessoas, em que não fazer com que a população não consiga ter uma análise crítica, né, da sociedade é um curso para nos alienar. Mas, em contrapartida, eu fico pensando que, alguém citou aqui o Lico Turner, né? E a gente estava fazendo um curso de teatro negro, estudos em teatro negro, e ele fala uma coisa muito interessante, que é sobre denúncia e anunciação, né? A denúncia ela já está posta, que a gente está sendo boicotado, a gente está sendo apartado, né, de conhecimento, de cultura. E aí o que eu penso como anunciação o Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, num momento muito precário, nos anos 40, né, até os anos 60, né, pegou ali a ditadura, foi exilado.
foi um momento também de muita escassez, eu acho, para o teatro. E ele trabalhou em cima da formação de pessoas comuns. O que seriam essas pessoas comuns? Seriam as pessoas que estavam na rua, né? Então, o Teatro Experimental do Negro, ele vem, né, muito forte com a educação, com a arte, para discutir política, entendendo que a arte, como meio de transformação, ela poderia sensibilizar as pessoas, né? E a partir dessa sensibilização, ela conseguiria alfabetizar as pessoas. E isso não está ligado ao projeto que já tinha sido imposto, está ligado a anunciar algo na contramão de tudo. Então, eu acho que já está em curso, eu acho que já tem pessoas fazendo isso há algum tempo. E aí eu queria falando da Baixada Fluminense, né? Eu não falei isso no começo, mas queria deixar isso registrado, que eu sou muito fã da Companhia Código, que foi o primeiro grupo de teatro, né, que eu vi como organização. Eu faço teatro exatamente, estou no teatro exatamente ao tempo de existência da companhia, 15 anos, e foi o primeiro núcleo de organização. Então, isso é a prova de que já vem sendo feito coisas na Baixada Fluminense na contramão. Um outro movimento é o Encontrarte, né, que está muito bem representado aqui pela Claudina, né, mas que é um levante, né, se eu pudesse chamar, né, um levante, né, do teatro brasileiro, mas que está indo na contramão. Muitas vezes deve ter feito sem patrocínio, sem apoio, deve ter brigado muito, né, e tem resultado, né, mas esse resultado, eu acho que ele vai ser publicizado por nós mesmos, através de nós, porque o que já está em curso, gente, é aquilo que eu acho que todo mundo já falou, né? A gente está vivendo em meio a um governo que, mais do que de fazer uma oposição, ele assume um discurso de ódio, né? Ele assume um movimento de destruição dessa classe, né? Da classe artística, né? Da classe preta, da classe pobre. E os artistas estão incluídos nessa marginalização, né? Então, eu acho que continuar anunciando modelos civilizatórios que vão na contramão do que o Estado e o governo nos oferece, do que a própria educação, né? Que é essa educação branca, cristã, né? De cima para baixo, etc. A gente precisa continuar fazendo isso girar em círculo, né? Em espiral, etc. Obrigada, Reinaldo. Antes de continuar, eu queria lembrar que nós somos um grupo de ensino, pesquisa e extensão, e é muito importante que vocês avaliem, né? A nossa ficha está aqui no chat, eu vou pedir para que ponham novamente, e para a gente ter esse retorno de como está sendo o bate-papo, como está sendo a plataforma para vocês. Além disso, vai rolar a emissão de certificado, então eu acho isso muito importante, galera, só para lembrar mesmo. Continuando as perguntas, no chat, Fernanda Del Valle Piccolo perguntou, né? Essa é uma pergunta para todos. Como conseguir a adesão das pessoas para pressionar os governos para termos, de fato, políticas para as artes, principalmente nesse contexto de pandemia e o acirramento da crise pelo descaso dos governos? Vou direcionando as pessoas e aí, Otávio, quer começar a responder, por favor? Antes de responder isso, eu só queria dar um adendo também para a última pergunta, que eu acredito que sim, o não investimento à cultura é sim um projeto, e também o boicote à cultura também é um projeto. A gente pode pegar, por exemplo, o que está acontecendo com o IFRJ de Belford Roxo, que está perdendo espaço por causa da prefeitura. Em Nilópolis tem vários outros casos e exemplos. Mas voltando agora à pergunta da Fernanda, né? Isso. Eu acredito que, infelizmente, no momento que a gente está vivendo, a gente não pode estar se aglomerando, fazendo protestos do tipo, só se extremamente necessário. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para cobrar da prefeitura, dos governos, é usar o meio internet, infelizmente, a princípio. Só se, em último caso, a gente pode ir para a rua, de fato, com todos os cuidados possíveis, porque ainda existe pandemia, infelizmente. Então, cobrar por meio da internet, chamar as pessoas, talvez criar algum meio de
centralizar essa luta, ou talvez uma hashtag, uma parada desse tipo, para que a gente cobre, esteja sempre cobrando os secretários de cultura, os governadores, os prefeitos e afins. Jorge? Então, eu acho que a primeira coisa, já que a gente já tem, quer dizer, tem essa lei agora, eu acho que uma primeira coisa é difundir essas informações, porque assim, muita gente não sabe o que é a lei, ou mesmo sabendo como é a lei, não sabe como ela vai operar, o que ela precisa para ser viabilizada, enfim, para ser executada pelos municípios, principalmente que vão agir diretamente ali nos territórios. Existe, inclusive, um fórum emergencial que foi criado, chamado Fórum Emergencial Cultural da Baixada, que já está rolando, estão rolando alguns encontros virtuais para poder fazer esse trabalho. São pessoas que estão ligadas aos conselhos municipais de cultura das cidades da Baixada, artistas, agentes culturais, para poder difundir, ajudar a difundir essas informações. Existem cartilhas que estão na internet também, que podem ser acessadas, e a gente, eu acho, nós todos aqui, a gente tem, eu acho que esse papel de difundir essas informações, de socializar essas informações, porque eu, por exemplo, também, assim, não tive acesso inteiramente à lei, não fiz um estudo aprofundado, e a cada vez que eu recebo informações, por exemplo, agora eu recebi aqui que a ajuda emergencial pode contemplar até doceiras, drag queens, então é uma série de pessoas que podem estar recebendo esse auxílio emergencial que não sabem, de repente, que podem, né? Enfim, acho que é socializar essas informações. Obrigada, Jorge. Reinaldo? Eu queria compartilhar, na verdade, para responder essa pergunta, essa provocação, eu queria compartilhar algo que foi dito pelo Wilton Cobra, que é o criador do Fórum Nacional, criador da COBEM, criador da FIA dos Comuns. E aí está nesse livro, nessa revista aqui, que é a revista Legítima Defesa, não sei se todo mundo consegue ver, que foi criada pelos Crespos, né? Que é uma companhia de São Paulo, que é uma companhia que trabalha com estética de teatro negro e que também ajudou a formar esse Fórum Nacional. E aí ele diz aqui, nessa revista, que o tempo é o senhor das histórias. O tempo guarda muitas histórias para sempre. As histórias ficam guardadas para sempre no reino do tempo, quando não são contadas. As histórias não são contadas quando não existe voz que as conte. Quando as vozes não são ouvidas, quando as vozes são caladas. Quando ouvidos não conseguem escutá-las, quando ouvidos não entendem o que escutam. Temos muitas histórias para contar. Temos, então, que restaurar a nossa voz. Temos que acostumar os ouvidos ao som dessa voz restaurada. Temos que tirar as histórias do reino do tempo. Isso vindo do Wilton Cobra, que foi um cara que criou fóruns, né? E fez uma ligação muito importante nos anos 90 para que as pessoas conseguissem se formar, porque ele fala de um teatro, ele fala de um tempo em que, por exemplo, a gente, Belfort Roxo, Mesquita, começo dos anos 90, foi um período muito violento, né? Onde tinham muitas chacinas na Baixada. E aí ele fala sobre vozes, sobre a gente ser silenciado, sobre silenciar as nossas vozes, sobre as pessoas não estarem acostumadas a nos ouvir, sobre a gente ter que restaurar a nossa voz. E eu acho que essa voz que ele traz aqui, trazendo para o tempo de agora, é essa voz que a gente está se reunindo aqui agora, por exemplo, pode estar incluído dentro dessas vozes, né? Que é a voz que consegue trazer a mobilização popular, que é a voz que consegue acessar esses projetos de leis, né? a projetos que são favoráveis à população. Então, enfim, eu deixo esse trecho aqui, porque eu acho que a gente voltar a tentar, que é o que eu já disse lá no começo, né? Ir na contramão e tentar unificar essas vozes
né? Mesmo quando elas estão sendo silenciadas, estão colocando tapões no ouvido da sociedade, né? A gente tem um discurso de ódio aí que tá sendo posto todos os dias pelas mídias, né? Um contradiscurso, essa palavra é uma palavra muito recorrente na história, mas uma contracultura, né? Tendo em vista que a cultura que a gente está falando é a cultura brasileira, é a cultura do povo, eu acho que é isso, tentar chegar mais uma vez aí no povo, na educação, na base, para além dos meios que já são oferecidos. E que já vem cheio de privações, né? Cheio de dedos. Obrigada pelas falas. Claudina, finaliza, por favor. Oi. É, Eu estava respondendo o formulário, estava toda empolgada aqui. São perguntas muito legais. Eu acredito que, se todos responderem, teremos nas próximas transmissões assuntos muito, muito interessantes, muito legal. Muitas pessoas vão aproveitar bastante também, porque me empolguei bastante aqui. Olha, eu estou muito feliz de ter participado dessa transmissão com vocês, de conhecer o Reinaldo, de conhecer o Otávio, já conheço o Jorge. O Jorge é um fofo. Eu não sabia que você tinha dado aula aí, Jorge, que legal. O Jorge fez uma pesquisa, né, fazendo o levantamento dos grupos de teatro da região. Como é que foi essa pesquisa? Depois você me fala, Jorge. Eu vejo que tem que sensibilizar as pessoas da importância da arte na vida delas. Porque o que as pessoas, elas separam muito, assim, de um modo geral, as pessoas mais simplórias, talvez, que poderiam colaborar conosco, elas separam muito o teatro do grande entretenimento. Elas separam a música de grande aceitação, né? Por exemplo, quando se fala de arte, o que é arte para essas pessoas? Talvez elas pensem que arte seja uma galeria de artes bonitona, que assusta, ou assistir um filme cult, ir no teatro luxuoso com a sua melhor roupa. Eu acredito que a maioria das pessoas pensem dessa forma. Mas então, nós deveríamos também trabalhar a questão da sensibilização da arte para essas pessoas, para elas perceberem que a arte ela se manifesta de várias formas, seja pela leitura de um bom livro, seja pela audição de uma boa música, ou da música que a gente não considera boa, porque eu sou daquelas que acredita que todo mundo é arte. Eu acredito nisso com toda a força do meu ser. Então, tudo é arte. As pessoas são arte, porque o ser que pensa, o ser que sente, que tem sentimentos, ele experiencia arte em algum momento da sua vida. Então, eu acredito que a gente tenha que sensibilizar as pessoas, demonstrar para elas a importância da arte, porque a gente vê que as pessoas, de um modo geral, elas estão se entregando para essa sensação que vem da arte para superar, para suportar esse isolamento, né? Mas aí, como existe o grande entretenimento da música, de determinados tipos de música, de determinado tipo de representação, né? As pessoas param um pouco, e para nós todos é importante ter uma boa base, e aí fica complicado, porque a gente não consegue demonstrar para a pessoa comum isso. Porque eu acredito que a população, de um modo geral, elas podem contribuir conosco, mas eu acho que nós não estamos sensibilizando o suficiente as pessoas comuns, as pessoas, de um modo geral. Às vezes, até a nossa família, a gente não consegue sensibilizar. Nós somos vistos como pessoas fora do quadrado, fora da caixinha, fora de algum lugar. Então, eu pego nesse ponto, que nós devemos aprender a sensibilizar as pessoas. Porque sensibilizando as pessoas, nós vamos ter quórum para reivindicar e fazer valer o direito de ter arte, de usufruir, de apreender a melhor forma de
expressão de arte da vida, sabe? E depende de cada pessoa também. A gente sabe que tudo é relativo, é isso. Eu acho que tem que investir nós temos que investir na sensibilização para termos mais adesão. Eu vejo dessa forma. Obrigada, Claudina. A gente tem mais 2 perguntas aqui no chat. Embora esteja aqui, né, para todos, a gente está com um tempo bem curto, daqui a pouco o Jorge precisa sair e tudo mais, e ele ainda vai fazer uma apresentação para a gente, ele e o Otávio, então eu vou direcionar essas perguntas. Otávio, responde para a gente. As artes não foram consideradas serviços essenciais nesse momento. No entanto, são as artes que estão salvando a saúde mental das pessoas, principalmente pelas lives. O que você pensa dessa classificação e das próprias lives? Eu acredito que a cultura, como a gente já tinha conversado antes, ela é um meio de divulgar e ajudar muitas das outras áreas que são essenciais nesse momento, né? Como a educação, o ensino à distância. Eu já tinha entrado nesse assunto que o audiovisual está contribuindo muito na educação à distância nesse momento, e o próprio teatro em si está ajudando bastante com o meio da saúde mental das pessoas. Eu mesmo tenho feito as leituras dramatizadas muito em parte por causa da minha própria saúde mental. Está sendo muito divertido para mim fazer essas leituras dramatizadas lá no meu Instagram. E com isso eu estou entrando em contato com outras pessoas, com amigos, por causa desse isolamento. Então, acredito que seja muito importante a disseminação da cultura como um meio especial. Infelizmente, agora não é essencial, e nunca vai ser, infelizmente, porque a nossa classe é uma classe de luta, de resistência sempre. Vai ser sempre, sim, essencial para várias questões da sociedade, e trabalhando junto com esses setores da sociedade. Por exemplo, na formação de crianças, a cultura ajuda bastante para que ela não entre no meio do crime. E ficar longe de cultura nesse momento talvez não seja o ideal. A saúde mental, como foi falada, então é muito importante que a gente conscientize as pessoas. A Claudina, a fala dela foi excepcional nesse quesito. A gente tem que conscientizar as pessoas que não são do meio artístico, para que eles percebam quão essencial é, mesmo que a gente não esteja presente fisicamente com eles. Obrigado, Otávio. Rinaldo, as lives trazem retorno para os artistas das artes cênicas? A pergunta é da Fernanda também. Olha, eu não sei responder. Não sabe responder. Não sei responder porque eu acho que a gente tem aquela máxima, né? Que nós estamos no mesmo oceano, mas não estamos todos no mesmo barco. Então, acredito que para algumas pessoas sim, para outras pessoas seja uma questão de saúde mental, enfim. Eu posso responder? Sim, eu ia perguntar para você, Otávio, né? Porque mesmo que não seja um retorno financeiro, eu acho que as suas lives estão te trazendo alguma coisa. Estão me trazendo, e trazendo também para as pessoas que eu estou convidando, durante a semana, antes da apresentação em si, eu ensaio, converso com as pessoas, e ajuda bastante com a interação nesse momento de isolamento social, para que a gente não perca essa coisa humana, né? Às vezes as pessoas só ficam dentro de casa e a gente não sabe o que passa dentro da casa das pessoas. Então é importante que a gente esteja sempre em contato, e isso é um retorno enorme já. Mas existe também outros meios de ter um retorno financeiro, não é o meu caso que está acontecendo no Instagram, mas existem outros casos que não, fora da Baixada, por exemplo, que já está tendo patrocínio em lives de pessoas já mais famosas. As lives no YouTube, eu acho que se você tiver um número exato de inscritos, você pode pedir uma contribuição em dinheiro. Então, é uma coisa que existe, as lives como retorno financeiro. Não é o meu caso é mais na saúde mental e entretenimento. Eu posso falar uma coisinha sobre essa questão das lives? Com certeza. Porque, assim, uma discussão também que a gente teve há algum tempo, a gente sabe que alguns artistas realmente estão ganhando com as lives, estão, né, trabalhando sua sanidade mental através das lives, tentando se manter criativos, enfim,
Só que a gente tem também uma outra questão, né? O processo dessa pandemia aí tem mostrado cada vez mais esfregar na nossa cara as desigualdades sociais, né? Então, assim, como que um grupo, por exemplo, da Baixada, vou falar aqui territorializando já essa discussão, como que a gente vai fazer lives, por exemplo, com a internet que nos é oferecida? Né? Hoje, atualmente, eu não estou morando em Mesquita, há pouco tempo eu estou morando no Rio, mas na minha casa onde eu morava em Mesquita, eu não conseguiria fazer uma live, eu não conseguiria fazer com qualidade, né? É muito complicado, e por mais que a gente pudesse fazer, quem queria nos assistir? Esse público tem acesso à internet? Como que tem acesso à internet? Então, assim, é uma discussão que, assim, eu entendo que a gente precisa se manter são, a gente precisa se manter vivo, né, enquanto artista e tudo mais, mas essas questões que também perpassam, assim, como que a gente vai fazer com que essas pessoas assistam a gente? Pessoas que têm, por exemplo, celular, às vezes com internet limitada, ou até então nem tem celular, como que essas pessoas vão fazer, né? Então, não tem computador. Eu sou professor também, como eu falei, né? Assim, é uma discussão que a gente também está tendo na educação, no ensino remoto. Como que você vai dar aula para alunos que nem têm acesso à internet? Então, assim, é muito complicado. Mas acho que é uma forma, assim, né, E aí eu queria aproveitar um gancho também para não esquecer, que daqui a pouco eu vou ter que sair, vou precisar sair. A Rede Baixada em Cena está fazendo uma campanha, a gente está fazendo lives, né, através do Instagram, tentando, na luta, na conta corrente aí, tentando fazer, né, essas lives com os grupos da Baixada a cada segundas e quintas, às 6 da tarde. E aí, paralelo a isso, a gente está fazendo uma campanha também, que é Solidariedade Entra em Cena, para poder arrecadar fundos para distribuição de cestas básicas e materiais de higiene para os artistas integrantes dos grupos que integram a rede. Então, vocês acessarem lá a Rede Baixada em Cena no Instagram, no Facebook, vocês podem ver, ter acesso à forma de doação, se vocês puderem compartilhar nessa informação. É muito difícil também a gente pensar, né? Alguém chegou a fazer essa pergunta, pensar no pós-pandemia, e assim, a gente sabe que é muito difícil pensar no teatro que a gente está fazendo hoje, pensando que muitos de nós, artistas da Baixada, possivelmente não temos nem o que comer. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. Muitos deles trabalhavam nos trens, na rua. Então, assim, é uma situação complicada que agora, principalmente, a gente tem que se manter vivo, né? Com que os nossos ali, né, se mantenham vivos, os artistas da Baixada se mantenham vivos. Existem outras ações também, né, de distribuição de cesta básica, enfim, mas essa é uma questão que agora vem na frente, né? A sobrevivência em relação a essa situação da pandemia, né? Obrigada, Jorge. É muito importante essa iniciativa da rede. Eu queria pedir para você colocar no chat, né, as redes sociais da rede, para a gente dar uma olhada depois e tudo mais. Por causa do tempo, a gente vai para a segunda parte do evento, mas antes disso eu queria ler 2 comentários que estão aqui na tela, né? Um é da Ângela Maria da Costa e Silva Coutinho. Estou ouvindo vocês e sentindo o quanto cada um tem contribuído para que a arte esteja presente em todos os lugares. Para muitas pessoas que talvez se sintam não pertencentes aos bens culturais artísticos de todas as ordens. As artes de um povo é o seu diferencial. Minha missão e escolha mesmo, sempre foi e é. E o comentário da Lívia. Sim, fala importante a cultura nesse caso. O teatro auxilia na nossa saúde mental. Eu tenho tido os ensaios em grupo, do grupo de teatro, do qual faço parte de maneira online, e tem sido muitas vezes o melhor momento da minha semana. E eu queria convidar o Jorge Braga para apresentar a cena, né? Queria que você primeiro contasse um pouco sobre o que você vai apresentar e para a gente assistir. Só um minutinho, porque eu estava copiando aqui o link que você pediu, eu tô... Enquanto o Jorge está falando, eu acho que é importante também dar uma lida no comentário da Maiana, que a questão do privilégio por causa das lives também é a mesma situação para quando se fala em editais no meio
virtual e tal. Eu acho que é importante dar essa lida também, essa menção aqui para amanhã. Agora vai lá, Jorge. Muito obrigada, Otávio, porque não tinha subido a minha aba, eu pensei que tinham acabado os comentários ali. Então, na verdade, assim, eu fiquei na dúvida o que eu poderia apresentar de cena, porque até então não tenho feito nada nesse contexto, né, nessa linguagem, utilizando, né, o computador, enfim. E aí eu tinha pensado uma coisa que eu ia fazer agora, mas eu falei, cara, a gente está falando de tanta coisa importante, eu sei que a gente precisa também de um pouco de poesia, mas não sei, eu vou mudar de ideia, eu vou falar de uma outra coisa. Eu vou fazer um trecho de um espetáculo que é do Grupo Código, chamado Censura Livre, que é a adaptação do Liberdade, Liberdade. E, na verdade, esse trecho é de um texto francês que foi adaptado, inserido no original, e a gente adaptou, mas eu acho que tem mais a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, não sei, vou testar, tá, gente? Nunca fiz nada aqui na internet, vamos ver. Eu sou apenas um homem de teatro. Eu sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar toda a sua vida à humanidade e à paixão existentes nestes metros de tablado, esse é um homem de teatro. Hoje nós fomos chamados a cantar a liberdade. E se há mais quem cante, cantaremos juntos. Bem, esse é um trechinho, né, do espetáculo do Censura Livre, que eu acho que dialoga um pouco com o que a gente tem falado, né? O Reinaldo falou isso no começo e eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu queria ser visto como um homem de teatro, me ver esse texto logo na cabeça. E é isso, assim, eu posso também ler algum poema que eu pensei, mas eu acho que não sei se dialoga muito com o que a gente tem falado aqui, mas se vocês quiserem, estamos aí. Eu quero. Então tá, vou ler. Isso aí é meio, né, mas vamos lá. É porque em 2012 eu publiquei um livro chamado Múltiplo Eu, e aí tem versos, né, poemas e contos que eu escrevi, enfim, ao longo dos outros anos, mas ultimamente eu não tenho escrito, mas vamos lá, foi bom também para eu revisitar Eu queria, meu bem, um amor assim, que fizesse de um tudo por mim, que me amasse, que limpasse o chão que eu pisasse. Um amor assim, maior que eu, que hipnotizasse ao primeiro olhar meu, que arriscasse sua vida, que destinasse seus dias a só me querer bem. Um amor desses de sonhos, de inventos e intentos, que se dedicasse a satisfazer todos os meus devaneios. Um alguém para ser inteiro, somente para mim. Um romance assim desses de novela, cinema, ou qualquer tipo de ficção, contos de fadas, televisão. E você? Quer a quem? Ao menos sabe o que é amar? Eu ainda espero aquela velha cena clichê. Espero você, que não vem nem virá. Esse é um poema dos que eu escrevi. É isso, na verdade eu tinha separado um conto, mas eu acho que não vai dar tempo, porque ele é um pouquinho mais longo. Eu realmente vou precisar me despedir, eu tenho um compromisso muito importante, terapia, nesse momento, mais importante ainda, às 6 horas. Queria agradecer muito ao convite de vocês, me chamem mais vezes, tá? Porque eu gosto muito de participar, falar de teatro no IFRJ. Acho que a gente tem que fazer mais parcerias, Rede Baixada em Cena, Grupo Código, enfim, vamos articular ainda mais, né, o teatro, a produção cultural com a gente precisa também muito dessa força, assim, dessa interação. Agradecer a galera, é isso. Muito obrigado mesmo. Participar aqui está me alimentando bastante também. Obrigado, viu? Jorge, a gente está muito feliz de você estar aqui. É uma pena você ter que sair tão cedo. Mas antes de você sair, né, e a gente continuar, né, porque ainda tem a apresentação do Otávio, eu queria pedir para a gente
tirar uma foto, se a galera puder abrir a câmera, pra gente tirar. Não sei quem vai tirar a foto. Quem vai tirar, por favor? Cara, eu acho que alguém tá com Acho que computador, podia ser aí vai alguém com tirar um computador. print. Vou até me ajeitar Centro aqui. Tá geral aí com a câmera ligada, gente? Quando alguém tirar, avisa, gente. Vamos contar para dar print? Isso. Ai, não esperava por isso desligar Conseguiu, a câmera, mas Fernanda? ok. Gente, conseguimos? Então, acredito que alguém conseguiu. Eu vou desligar a... Eu tirei um print Temos aqui, tempo, temos tempo. mas na minha tela só aparece 9 pessoas pelo computador. Não dá pra ver todo mundo, assim. Jorge, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E você tem um contato da gente, depois a gente conta até o final disso tudo. E Obrigado, gente. E sigam lá as redes sociais do Grupo Código, Rede Baixada em Cena. Ajudem a compartilhar também essas informações nas redes, enfim. Quanto mais gente souber do que a gente está fazendo na Baixada, é melhor ainda. Para a gente sensibilizar, como a Claudina falou, enfim, para a gente despertar nas pessoas isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Se você quiser jogar as redes sociais no chat do Grupo Código também. Coloquei lá. Tá bom. Tchau, tchau. Otávio, tchau. Otávio, antes de começar a sua apresentação, posso ler os comentários? Pode? Sim. Hugo Maia. Eu acho que, por mais que essa classificação tenha sido feita pela maioria dos governos, a sociedade reconheceu a necessidade da cultura no dia a dia. Só que com o mesmo caráter excludente, pois nem todos têm condições para investir numa produção com tecnologia de qualidade. Tem retorno para quem tem mais capital para investimento, ao meu ver. Alguns museus, por exemplo, conseguiram digitalizar seus acervos. Para outros, a realidade está distante. E eu peço que vocês abram o áudio de vocês, caso queiram comentar sobre alguma coisa, me parem. Você leu o comentário da Maiana, né? Que era para o Jorge. O Hugo Maia, completando, não sei se tem uma pesquisa sobre o consumo da cultura durante a pandemia através da tecnologia, mas creio que possa ter aumentado. E eu convido a Mariane Bastos para falar sobre a pesquisa do PET, que a gente está realizando. Eu não esperava que você fosse me convidar para falar da pesquisa, mas então, o PET, a gente está fazendo uma pesquisa sobre a produção das lives na quarentena, e a gente está fazendo esse mapeamento, né, de como que está funcionando, tipo assim, da música, do pessoal do teatro, do pessoal de várias áreas culturais, né? E como que está sendo realizada a produção dessas lives e o consumo dessas lives. Aí, no momento, a gente está fazendo só um mapeamento, ainda não chegamos numa conclusão, mas é bom lembrar, né, que o nosso PET é de ensino, pesquisa e extensão, e dentro dessa situação de pandemia que estamos, foi a forma que conseguimos realizar uma pesquisa, e eu acho que isso é interessante, talvez responda o que o Hugo perguntou. Obrigada. Otávio, convido você a falar um pouco sobre sua cena, o texto que você escolheu, reforçar o convite para segunda-feira, suas lives. Como eu tinha falado, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, eu estou fazendo lives de trechos de leituras dramatizadas no Instagram, @OtávioOFontes. Na próxima semana vai ser com a Jéssica Volpe, e eu escolhi para ler um texto hoje, porque quando a Luana me convidou para participar disso aqui que a gente está fazendo, eu pensei muito no processo, né, do início ao fim, né? Pensei muito no processo, eu gosto muito do processo teatral, é uma coisa que mais me dá prazer de fazer no teatro, é parte do processo. E um dos processos mais marcantes para mim na minha vida foi em 2017, na formatura da Escola de Teatro Antônio José Judeu. Eu fiz parte da última turma a se formar na Escola de Teatro daqui de Nilópolis. Teve uma turma em 2018, mas não chegou a se formar, e hoje em dia não existe mais escola, é somente oficina. E a gente escolheu para ler, para interpretar
nesse espetáculo de formatura, Os Pecados de Shakespeare, que, resumidamente, é um espetáculo que conta com 4 atos, cada ato de esquetes de Shakespeare. Começa com Hamlet, depois Otelo, depois Romeo e Julieta e termina com Ricardo III. A gente não fez somente para fazer Shakespeare, mas também para falar sobre a situação do país, a situação que a gente vive. Dali se formou o Grupo Bardo, que hoje, infelizmente, a gente não está mais ativo. Porém, eu escolhi para ler agora, baseado na leitura, baseado nesse processo de experiência que eu tive, um monólogo do Hamlet e um monólogo do Ricardo III, um monólogo que abre a peça e o que termina a peça. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para a alma? Suportar os dardos e arremessos do fardo sempre adverso ou armar-se contra o mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes? Morrer? Dormir? Mais nada. Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne é solução para almejar-se. Morrer? Dormir? Dormir? Dormir talvez sonhar. É aí que bate o ponto. O não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte, quando ao fim desenrolarmos toda a meada mortal nos põe suspensos. É essa ideia que torna a verdadeira calamidade a vida assim tão longa. Pois quem suportaria os caros e os golpes do mundo? As injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as leis amorosas, a implicância do chefe, o desprezo da inépcia contra o mérito do paciente, se tivesse em suas mãos obter o sossego com um punhal. Que fardos levaria nessa vida tão cansada a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte, terra desconhecida cujo âmbito jamais ninguém voltou, que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos sem buscarmos refúgio noutros males ignorados. De todos faz covardes a consciência, dessa arte, o natural frescor de nossas resoluções define sobre a máscara do pensamento, e empresas momentosas se desviam da meta diante dessas reflexões, e até o nome de ação perdem. Mas silêncio. Aí vem vindo a bela Ofélia. Em tuas orações, ninfa, recorda-te de meus pecados. Essa foi a leitura de Hamlet, e agora eu vou ler Ricardo III. Agora, este é o inverno do nosso descontentamento. Feito glorioso verão pelo filho de York, e todas as nuvens que sobre a nossa casa pairavam, sobre a noite escura do oceano enterradas ficaram. Mas eu, que feito não fui para jogos de cortesão e nem para namorar um afetuoso espelho. Eu, rudemente marcado, do amor carente da majestade para perante devassas ninfas me pavonear. Eu, que fui roubado de proporcional beleza, roubado pela dissimulada natureza, de feição deformado, inacabado, enviado antes do meu tempo para este mundo ainda mal feito pela metade, para olhar a minha sombra ao sol e lembrar da minha própria deformidade. Mas já com um herói, não poderei parecer para festejar esses dias bem-falantes. Um vilão, estou determinado a ser, e a odiar esses dias indolentes. E é isso, essa foi a leitura de Ricardo III de Hamlet, 2 textos e trechos que falam sobre parte do que a gente está vivendo. O Shakespeare também minha paixão, se tornou minha paixão por causa dessa pesquisa que a gente fez, esse processo que a gente fez, que durou 1 ano. E nesses 2 trechos fala muito sobre os tempos sombrios que a gente está vivendo, sobre fazer ou não fazer aquilo que deveria ser feito ou aquilo que não deveria ser feito, sobre as dificuldades de respirar, às vezes, né? E a própria natureza humana, ou não, que nos julga e que nos atrapalha, mas a gente junto, a gente consegue passar por esse momento de dificuldade e vai passar. Muito obrigada, Otávio. Eu sou suspeita a falar, porque já te conheço há tanto tempo, mas tu é incrível demais. Queria pedir para você colocar suas redes sociais no chat para a galera seguir e tudo mais. E eu vou colocar e de já eu agradeço de novo também o convite, a presença de todos que estão aqui assistindo. Foi uma honra estar presente aqui. Foi minha primeira conferência, assim, debate que eu pude participar como convidado, então é muito especial para mim esse convite. Agradecer de novo a Luana e a todos os presentes aqui. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Claudina, quero agradecer ao Reinaldo, quero perguntar se vocês também têm uma fala final, algo do tipo.
Eu, eu gostaria de recitar um poema que a primeira coisa que nós fizemos no teatro, antes de fazer a encenação de Bertold Brecht, A Exceção à Regra, foi um projeto chamado Poetradas. Nós declamávamos poesias, mas foi um processo longo, bem longo, de muita leitura, de muito trabalho corporal, e nós encenávamos autores brasileiros. Gostaria de deixar para vocês esse poema que eu acho lindo, de Mário Quintana. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de quem nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, o que restará? Um desenho de criança terminado por um louco. O autorretrato de Mário Quintana. Eu quero agradecer pelo convite, foi prazeroso participar com vocês, e eu quero estar mais tempo com vocês, acompanhando as pesquisas, as transmissões. Vocês são louváveis por continuarem determinados em promover esse diálogo que aproxima tanto o fazer cultural, o fazer artístico da academia. Gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigada pela presença, Claudina. Vou pedir para você, vou pedir para o Rei também colocar as redes sociais no chat. Eu estou muito feliz do nosso contato hoje. E, Reinaldo, você tem alguma última fala para a gente finalizar? Opa, oi, gente. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo pela escuta, pelo tempo, pela disponibilidade da gente estar aqui conseguindo partilhar um pouco do que a gente vem pensando. Agradecer a todo mundo que interagiu, pedir para a galera seguir nas redes sociais, Quilombo Urbano, Quilombo Benjamin de Oliveira, Quilombo Cultural Benjamin de Oliveira no Facebook, a Confraria do Impossível, a Segunda Black e o Grupo EMU, que são os coletivos em que eu faço parte. E dizer que eu estou muito feliz de poder estar partilhando aqui, sobretudo porque tem 4 anos que eu não vivo na Baixada e estou fazendo esse movimento Sankofa, que é o movimento de poder estar voltando, interagindo com as pessoas. Então é muito importante que as pessoas que eu não conheço, se puder me seguir, já que eu estou na mesa, né? E eu não consigo ver todo mundo, mas todo mundo consegue me acessar. Então eu deixei aqui a rede @ReiBlack, mande mensagem, vamos trocar ideia, vamos trocar informação. E como diz MV Bill, vamos traficar informações. Obrigado. É isso, a gente tem que aumentar sempre as nossas redes. Com isso eu finalizo a roda. Quero lembrar que a gente tem uma ficha de avaliação, quem ainda não preencheu, corre lá. E quero convidá-los a seguir as redes sociais do PET, né? E no Instagram vocês encontram a gente como @petprocult. E por lá vocês vão saber tudo que a gente está fazendo. Sem mais, muito obrigada por todos que estarão aqui. Gratidão. Muito obrigada mesmo, que é a Fernanda, né? Muito obrigada por com a gente, reforço esse agradecimento, ainda mais uma primeira tentativa que a gente fez, né? Embora nesses entre sai alguns atropeços tecnológicos, mas foi muito gratificante, né? Agradeço muito por vocês terem partilhado o tempo de vocês, tanto os nossos convidados, o Reinaldo, a Claudina, o Otávio e o Jorge, quanto todos que estavam aqui, né, prestigiando e neste debate que é sempre agregador, né, para a gente. Então, muito obrigada mesmo a estarem aqui conosco e esperamos vocês nas próximas e vamos nos encontrar pelas redes sociais. Obrigada. Valeu, então, gente. Obrigado ao Reinaldo, que foi com quem eu entrei em contato. Obrigado, Stephanie. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi muito legal. Adorei participar com vocês. Obrigada.